Como eliminar toxinas do estômago, melhorar a digestão e desintoxicar o seu corpo. Nesse vídeo rápido, vou te mostrar como cuidar dessa parte tão importante do seu sistema digestivo, que é o seu estômago. E um alerta aqui que muita gente acha que os problemas do estômago, eles são causados por um excesso de ácido, mas na verdade o que acontece é justamente o contrário. Azia, refluxo, má digestão, na maior parte das vezes, não é excesso de ácido, mas sim falta de ácido. Muitas pessoas com gastrite, azia, refluxo acham que tem muito ácido no estômago, mas a realidade é que a maioria dos casos envolve deficiência de ácido clorídrico, especialmente após os 40 anos. Por isso que eu uso aqueles medicamentos, os prazóis, os inibidores da bomba de prótons, eles apenas camuflam os sinais e sintomas e podem causar efeitos colaterais graves. Sobre isso que nós vamos falar hoje. Me conta aí no chat, me conta aí nos comentários de que parte do mundo você me assiste e se você sofre com gastrite, azia, má digestão, inchaço abdominal. Eu estou curioso para poder te conhecer melhor. Se você quiser marcar uma consulta comigo, o link está na descrição do vídeo e também nos comentários fixados. Eu atendi um paciente do Rio Grande do Sul que tinha uma queimação, uma doença do refluxo gastroesofágico que incomodava muito esse paciente. Ele, inclusive, tinha a indicação de cirurgia para o tratamento desse problema. Felizmente, ele me procurou, buscando alternativas menos invasivas do que a cirurgia. Nós desenvolvemos um plano de tratamento muito completo para ele e hoje ele relata que teve melhora de 80% a 90% dos sinais e sintomas. Então, ele está super bem. A princípio, não vai precisar mais fazer a cirurgia e os sinais e sintomas estão muito bem controlados. Pessoal, como funciona o mecanismo de acidez e também da má digestão? O pH do nosso estômago deveria estar entre 1,5 a 2 para que nós tivéssemos uma digestão eficiente. Mas conforme vamos envelhecendo, a produção do ácido clorídrico cai. E isso gera problemas, como a digestão incompleta das proteínas. Essas proteínas mal digeridas geram fermentação, gases, refluxo, mau hálito, mau cheiro nas fezes, muito por conta de uma substância chamada cadaverina, cujo nome não é à toa. E o uso dos inibidores da bomba de prótons contribui para isso. Por esse motivo que quem toma esses medicamentos, em alguns casos, tem fezes com cheiros muito intensos. Quando o pH do seu estômago está alto, ou seja, quando ele não está muito ácido, o esfíncter esofagiano inferior se fecha de forma inadequada. E aí, o conteúdo sobe para o esôfago, causando azia. Por quê? Aquela secreção, aquele ácido, aquele líquido que tem no estômago, ele é feito para ficar no estômago. E o estômago aguenta um pH ácido de 1,5 a 2. Agora, o esôfago, ele não aguenta esse pH ácido. Por isso, tem um defeito no fechamento do esfíncter. E aquele líquido que não deveria subir, que não deveria refluir, acaba refluindo. Por ser um líquido ácido, ele vai gerar a queimação no esôfago. Por quê? O tecido esofagiano não está acostumado a um pH tão alto, diferente do que acontece no tecido do estômago. Agora, quais são os riscos prolongados dos prazóis? Lembrando que esses medicamentos nada mais são do que antiácidos, ou seja, eles tornam aquela secreção gástrica menos ácida. Para quê? Uma vez menos ácida, não vai machucar o esôfago, não vai dar aquela sensação de queimação no esôfago, porque ela está menos ácida, mais básica. Agora, o uso prolongado desses medicamentos, ele não está isento de efeitos colaterais. Se você está diminuindo a acidez do seu estômago, você vai prejudicar a sua digestão de proteínas e vai inativar a pepsina. Além disso, esses medicamentos favorecem a disbiose intestinal. Eles desequilibram a nossa microbiota, que é
uma parte importantíssima do nosso corpo que muitos consideram como um órgão virtual do nosso organismo. Então, a microbiota ela participa do nosso sistema imunológico, participa da nutrição, participa da absorção de nutrientes, participa da produção de serotonina. Então, quando há um desequilíbrio da nossa flora intestinal, isso também pode levar à hiperpermeabilidade do intestino, que é a tal do leaky gut syndrome, né? A síndrome do estômago vazando, para dizer assim, dessa forma, e que também favorece o surgimento de diversas doenças. O uso desses prazóis também aumenta o risco de doenças autoimunes, como as tireoidites de Hashimoto, e podem contribuir para casos de câncer de esôfago, depressão, perda de libido, prejudica a absorção de vitaminas como a vitamina B12, que é fundamental para a nossa saúde, para a saúde do nosso sangue, para a saúde do nosso sistema nervoso central. Então, esses medicamentos, eles devem ser utilizados com bastante cautela. Eu, particularmente, não gosto de prescrevê-los. E aí surge uma dúvida que muita gente tem. Quem tem gastrite, quem tem azia, quem tem refluxo, sempre pergunta, doutor, eu posso comer limão? O limão é um vilão ou ele é um herói? Porque ele é muito ácido, e aí, no meu estômago, ele vai deixar o meu estômago ainda mais ácido e vai piorar os meus sinais e sintomas. Primeiro, o limão ele não é mais ácido do que o seu estômago. Então, o seu estômago ele pode lidar facilmente com o limão, porque o ácido clorídrico, muitas vezes, é mais ácido do que o limão. E o limão ele é um potente regulador do pH do estômago, porque ele tem ácido cítrico, que estimula a produção natural do ácido clorídrico. Então, o limão ele pode ajudar a cicatrizar lesões gástricas e também ajudar a melhorar a digestão. Se você tomou meio limão e sentiu desconforto, diminui a dose. Toma um quarto de limão em água morna, em jejum, e vai aumentando conforme a sua tolerância também for aumentando. Além do limão, que vai ajudar a eliminar as toxinas do estômago, que, se utilizado da forma correta, pode e deve ser utilizado por quem tem refluxo, por quem tem azia, porque, como eu falei, a maior parte dos casos de refluxo não são causados por excesso de ácido, mas sim por falta de ácido. Porque o esfíncter ele abre de acordo com a acidez. Ele responde ao nível da acidez. Então, o inibidor da bomba de prótons, os azóis, eles controlam os sintomas, mas eles contribuem para a perpetuação do problema. Por quê? Vai deixar ainda menos ácido. E a origem do problema era justamente a falta de ácido. Então, além do limão, eu separei outros 6 alimentos que vão ser poderosos aliados para você limpar o seu estômago. Lembrando, pessoal, se você tiver uma pergunta, manda aí no chat, manda nos comentários, compartilhe esse vídeo também e curta esse vídeo, porque aí o YouTube entende que o conteúdo é relevante e distribui para mais pessoas. E essa informação aqui vai ajudar muita gente e eu conto com você para juntos fazermos com que ela viralize. Primeiro alimento que vai ajudar a limpar o seu estômago é o gengibre. Ele melhora a digestão ao estimular a produção de enzimas digestivas, reduz a inflamação, é um excelente medicamento para náuseas e você pode usar de várias formas. Você pode fazer um chá de gengibre, você pode utilizá-lo para temperar a sua comida ou simplesmente fatiar um pedacinho e comê-lo puro. Segundo alimento, a aloe vera, a babosa, que tem ação cicatrizante no trato intestinal e auxilia na eliminação de toxinas, melhorando o funcionamento do intestino. Você pode tomar, por exemplo, uma colher de sopa do gel com água ou suco. Ou o suco do aloe vera também é excelente, desde que você não encha de açúcar. Terceiro alimento, hortelã. Ele relaxa a musculatura do estômago, reduz cólicas, gases, melhora a digestão. Então, o chá de hortelã é uma excelente opção para você após as refeições. Da mesma forma que a maçã, que é rica em fibras solúveis, como a pectina, favorecendo a limpeza do intestino e melhorando o trânsito intestinal. De preferência, consuma a maçã com a casca. Mas, doutor, a maçã tem muitos agrotóxicos. O que eu faço? Uma colher de sopa de bicarbonato de sódio, você vai diluir em 1 litro de água e vai deixar a maçã
de molho por 15 minutos. Essa técnica pode eliminar até 80% dos pesticidas e dos defensivos agrícolas da maçã. Quinto alimento, falei maçã, mas agora é o vinagre de maçã, que estimula a digestão, ajuda a equilibrar a acidez, melhora a absorção de nutrientes e você pode utilizá-lo diluindo uma colher de sopa em um copo de água antes das refeições. Esse paciente que eu falei no início do vídeo, que tinha esse refluxo muito ruim, muito intenso, que prejudicava muito a qualidade de vida dele, eu prescrevi o vinagre de maçã. Dentre outras estratégias, uma delas foi a introdução do vinagre de maçã. E ele, como eu falei, teve uma grande melhora dos sinais e sintomas. E o sexto alimento, que são as sementes de chia ou de linhaça, ricas em fibras, ômega 3, que promovem uma limpeza natural, melhorando o trânsito intestinal, reduzindo a inflamação. Lembre-se sempre de consumir essas sementes hidratadas, ok? E você pode tomar em jejum. Agora eu vou passar uma receita para vocês de um detox natural para o estômago e para o intestino. São 3 receitas, na verdade. Primeiro, você pode fazer uma infusão de gengibre com limão para melhorar sua digestão, reduzir inflamações, estimular a produção de enzimas digestivas. Como que você vai fazer? Vai ferver 300 ml de água, vai adicionar um pedaço de gengibre mais suco de meio limão. Deixe infusionar por 10 minutos e beba morno em jejum. Segunda opção, chá de hortelã. Reduz gases, alivia a azia, relaxa a mucosa do estômago e é ideal para beber após as refeições. E a terceira opção é um suco de mamão com abacaxi, que tem enzimas digestivas naturais, como a papaina, do mamão, e a bromelina, do abacaxi, que são muito boas para a digestão, que ajudam a melhorar a absorção de nutrientes e também reduzem aquela sensação de estufamento. Agora, é muito importante, você que tem refluxo, você que tem azia, você que quer ter saúde simplesmente, é muito importante que você tenha um estilo de vida saudável. Então, a epigenética, nós temos a genética, correto? Isso nós não conseguimos mudar, a nossa genética. Agora, a expressão dos genes, eles dependem do estilo de vida. Então, pode ser que você tenha um gene, por exemplo, para o câncer de mama, ou um gene para o câncer de próstata. Mas, se você tem um estilo de vida saudável, se você se cuida, é possível que esse gene nem se manifeste. Agora, você tendo o gene, você não tendo um estilo de vida saudável, aí esse gene pode se manifestar. É aquela velha história. A genética carrega a arma, mas quem aperta o gatilho são os hábitos. Então, reformulando, a genética carrega a arma, mas quem aperta o gatilho é a epigenética. Então, o seu estilo de vida é mais importante, é mais determinante do que a sua genética para a imensa maioria das doenças. E alimentos como esse que eu falei, além desses que eu falei, como a cúrcuma, o alho, os vegetais verdes escuros, os vegetais fermentados, atuam ligando e desligando genes envolvidos na inflamação, no câncer, na obesidade e na autoimunidade. Por isso que é fundamental você se alimentar bem, você fazer atividade física, dormir bem, gerenciar o seu estresse, não beber, não fumar. Tudo isso é fundamental para a sua saúde. E eu te ensino como fazer isso no meu livro Código da Longevidade, 101 Hábitos para Passar dos 101 Anos. Se você quiser adquirir, o link está na descrição do vídeo, também nos comentários fixados. Já vou falar mais do livro, que antes eu também quero dizer os alimentos que você deve evitar para proteger o seu estômago. Refrigerante, álcool, café em excesso, farinhas brancas refinadas, frituras, alimentos industrializados ultraprocessados. Você tem que evitar isso. Eu vou contar, eu nunca sinto azia. Dificilmente eu sinto azia. Graças a Deus eu não tenho dor de cabeça, não sinto azia, não costumo ter indigestão. Então, realmente eu não tenho queixas. Agora, esses dias eu fui malhar na academia e tinha lá
um daqueles salgados fit, né? Que é feito com massa sem glúten, com massa de batata doce, recheado de frango. Eu falei, vou experimentar isso aqui, vamos ver se eu gosto. Experimentei esse salgado fit. Não era frito, era assado, enfim, fiquei quase. Por quê? Por mais que não fosse frito, por mais que não tivesse glúten, por mais que a massa fosse de batata doce, ainda assim é um alimento industrializado, ultraprocessado e em mim causou este efeito. E aí eu aprendi, bom, não posso mais consumir esse alimento. Ok? Então essa é a minha dica. E para você manter o seu estômago saudável, você precisa beber água, 30 ml por quilo de peso por dia, no mínimo. Então você vai pegar o seu peso, vai multiplicar por 30 e vai encontrar a quantidade de água que você deve beber em mililitros, desde que você não tenha doença renal crônica grave ou insuficiência cardíaca congestiva grave. Segunda dica, coma devagar e mastigue bem. Terceira, faça exercício físico regularmente. E quarta, cuide da sua alimentação. Coma alimentos naturais, integrais. Evite ultraprocessados, evite salgadinhos, evite doce, evite alimentos congelados, lasanha congelada, nugget congelado, aquela marca que só tem congelado, tem tudo congelado. Tem talharim congelado, tem burrito congelado, tudo congelado que você imaginar. Evite esses alimentos, porque isso não vai te fazer bem. Uma vez ou outra não tem problema. Agora, se você faz disso a regra, aí a chance de você se prejudicar por conta disso é muito grande. Tá bom, pessoal? Então, se você sofre com azia, refluxo, gastrite, indigestão, mais uma vez, pode ser que o seu problema não seja excesso de ácido, mas sim a falta de ácido. E o uso prolongado dos remédios, sem a correção dos hábitos, só piora o quadro. Por isso, adote uma rotina de alimentação natural. Inclua limão, cúrcuma, gengibre, hortelã, mamão, porque isso pode mudar tudo. E lembre-se, o seu remédio pode estar na sua cozinha e nem sempre vai estar na prateleira da farmácia. Justamente essa a importância do livro, ok? Porque esses hábitos aqui, eles são verdadeiros remédios que ajudam a prevenir, tratar e reverter as principais doenças da atualidade. Então, para você ter uma ideia, colesterol alto, diabetes, hipertensão são doenças causadas por hábitos. Então, se você toma o remédio, mas não muda os hábitos, a causa da doença vai continuar existindo. Então, o máximo que vai acontecer é que você vai estar controlando um sinal ou um sintoma ou uma manifestação laboratorial, mas a sua saúde não vai mudar. Ela vai continuar se deteriorando, porque você vai continuar fazendo aquilo que causa a doença. Você só vai partir para uma possível reversão da doença, e quando eu digo reversão, é, por exemplo, a possibilidade de você não precisar mais tomar medicamentos quando você deixar de fazer aquilo que causa a doença e passar a fazer aquilo que previne, trata e reverte a doença. Então, se você tem diabetes, o que causa a sua doença? A sua alimentação e o seu sedentarismo. Por exemplo, para a gente deixar bem simples. Se você continuar se alimentando mal, se você continuar sedentário, o que vai acontecer? A doença vai continuar. Por mais que você tome a metformina, por mais que você tome o Jardiance, por mais que você tome a insulina. Além disso, você também precisa mudar os seus hábitos, ok? Por isso, a importância de ter um estilo de vida saudável. E aqui no livro você tem o guia completo para saber exatamente o que você precisa fazer para ter esse estilo de vida capaz de, mais uma vez, prevenir, tratar e reverter doenças de forma natural, sem médicos, sem exames, sem medicamentos. O link está na descrição do vídeo e também nos comentários fixados. Clica lá e adquire a sua versão física, R$ 79,90 com frete grátis para o Brasil inteiro, ou sua versão digital, R$ 39,90, e aí chega na sua caixa de e-mail. Vamos ver quem está com a gente hoje. Deixa uma nota para esse vídeo aqui, de 0 a 10. O que você achou desse conteúdo onde falamos sobre como desintoxicar o seu estômago, onde falamos sobre a importância do estilo de vida para o controle de problemas relacionados ao estômago. E onde falamos também sobre algumas verdades relativas aos medicamentos prazóis,
aos inibidores da bomba de prótons, que são muito prescritos, mas aumentam, por exemplo, o seu risco de demência. Pois é, não é legal esse medicamento, ok? Eu, Dr. João, não prescrevo inibidor de bomba de prótons. Vamos ver quem está com a gente aqui. Deixe sua nota, compartilhe esse vídeo, curta esse vídeo. Se você caiu de paraquedas aqui na live hoje e ainda não está inscrito no canal, tem uma palavra aqui embaixo escrito inscrever-se. Aperta nela, depois vai aparecer um sininho, você aperta no sininho e ativa todas as notificações para você não perder os nossos conteúdos e para você também poder participar do ao vivo, que é onde a gente conversa, onde eu tiro dúvidas, onde a gente se conhece, tá bom? Então, seja bem-vindo e bem-vinda ao canal do Dr. João. Tenho certeza absoluta que você não vai se arrepender de fazer parte dessa família que, graças a Deus, só cresce. Vamos ver quem está com a gente aqui hoje. Um abraço para Marilene Dias Martins, Francisco Araújo, Lourdes Albuquerque, e Albert Duque, Rosilaine de Jesus, Claudete do Nascimento, Elaine Cristina, Márcia Lima, Manhaço Saíde de Moçambique, Isa Oliveira de Manaus, Gilvan Claudino dos Santos do Recife, André Seabra Miranda, dizendo aqui: eu já fiz a cirurgia de refluxo. Agora, depois de muitos anos, sinto má digestão, muito pigarro. Em certas coisas que eu como, tem secreção de pigarro. Em certas coisas que eu como, sinto secreção de pigarro. A gente vê que a cirurgia, ela, em alguns casos, ela funciona durante um tempo, mas ela tem efeitos colaterais. Ela tem consequências que nem sempre são positivas. Abraço para Meire Souza, Tânia de Jundiaí, Soraya Boyer de Montevidéu, Andréia Rebelo de Ann Arbor, abraço para Marilane Lipinski de Porto Alegre, Carlos Salvador de São Joaquim da Barra, Gisele Rodrigues, Denise Medeiros, Paulo Emílio Ruzzi. A Tânia está perguntando aqui: doutor, poderia fazer uma live sobre os prós e contras das estatinas? Tânia, eu não sou fã de estatina não, ok? Então eu tenho meus questionamentos em relação a esse medicamento, tá? Abraço para Lourdes Barbosa de Almeida, Edna Torres, Graça Alves de Brito, Francisca Araújo, dizendo aqui: eu tive gastrite muitos anos, no último já estava virando úlcera e fui curado com o gel de babosa. A gente falou aqui do gel de babosa. Abraço para Nazaré Farias, pela primeira vez aqui. Seja bem-vinda, Nazaré. Se inscreve no canal, hein? Abraço para Kátia Regina de Paraty, Rosiane Mussauer de Lima, Jacira Souza, Maria Gorete Pinto Soares, Missionária Magda, Edna Coutinho, Jô Miranda. Abraço para quem mais que está com a gente aqui? Graciete Delfino, Bernadette Casimiro da Paraíba, Ieda Naivert de Guamiranga, Anderson Mariano, Erenilda Souza Rodrigues, Norma Torres de Salvador, Eduardo Santos Menezes, meu amigo Edu, grande abraço, Edu. Abraço para Meire Souza, Rosilda, Yolanda Falcon, Marinalva Oliveira Silva, Helena Oliveira, Luiz Carlos Teixeira Garcia, Mário Soma de Nova Iguaçu, Maria Lúcia Fonte Xavier, Rogério Adame de Curitiba, Maria de Lourdes Rodrigues de Souza, Maria das Graças Calábria, Silene Simidei. Abraço aí para Nazaré Farias, falando para mandar um bom dia. Já tinha mandado, Nazaré, inclusive. Falei bem-vindo ao nosso canal, já que a senhora chegou aqui pela primeira vez hoje, correto? Abraço para Ana Marcelino, Nelly Fontavinic, de Santa Catarina, Rosilda, Ateliê da Avó Dize, de Sevilha. Abraço aí para Rosilda, de Tocantins, que está perguntando: bom dia, doutor. Fala aí qual a planta que se vê para infecção na bexiga. Fala aí, por favor, tá? Pessoal, a planta que tem mais evidência para o tratamento de infecção urinária é a cranberry, ok? Então tem cápsulas de cranberry, tem o suco de cranberry e tem alguns estudos que mostram que ela pode ajudar aí no combate a infecções urinárias, principalmente na prevenção de novas infecções urinárias, tá bom? Pessoal, vou me despedir de vocês aqui hoje, mas é só um até logo. Por quê? Depois que você curtir esse vídeo, comentar no vídeo, compartilhar esse vídeo, depois que você adquirir o livro O Código da Longevidade, abraço aí para Claudete Silva, de Itabira.
eu vou deixar outros 2 vídeos para você continuar se informando e continuar aprendendo mais sobre a sua saúde. Então não se vá, continua comigo e assista esse vídeo aqui, onde eu falo sobre frutas que ajudam a combater o câncer, e esse vídeo aqui, onde eu falo sobre uma semente que vai ajudar muito na qualidade do seu sono. Até daqui a pouco!